Ele construiu arranha-céus que tocavam as nuvens, mas não conseguia levantar da cama todas as manhãs. Arthur Mendes, arquiteto premiado, viúvo aos 42 anos e completamente vazio por dentro. Clara havia partido em um acidente na Estrada das Montanhas, a mesma estrada que ela tanto amava. 3 anos depois, sua mansão era perfeita e gelada como um museu, bonita demais para ter alma. Foi seu amigo Rodrigo quem insistiu. Disse que ele precisava ir à cabana da avó, descansar, desaparecer um pouco. Arthur nunca tinha ido lá. Considerava a cabana imperfeita, velha, sem propósito. Hoje ele não tinha escolha. A tempestade começou quando ele cruzou a curva final, como se as montanhas estivessem esperando por ele. A cabana era pequena, coberta de era, nada como as obras que ele projetava, mas algo nela o deteve. Na varanda havia um baú de madeira escura, velho, pesado, coberto de musgo, impossível de ignorar. Dentro havia mantimentos, lenha seca, um cobertor de lã e um diário amarelado envolto em fita vermelha. Era a letra de Clara, inconfundível. Cada curva, cada traço. Ela havia escrito aquilo semanas antes de morrer. Suas mãos tremeram. A chuva batia no telhado. E as primeiras palavras congelaram seu sangue nas veias. Clara escreveu: Arthur, se você está lendo isso, as montanhas finalmente te trouxeram para onde você deveria estar. Ele leu a noite inteira. A tempestade rugiu lá fora, mas ele não ouvia mais nada além da voz dela. Na última página, ela havia desenhado um mapa, uma seta apontando para o limite norte da propriedade. Quando amanheceu, Arthur saiu. Seguiu o mapa com os pés molhados de orvalho e parou de repente. No limite da propriedade havia 2 figuras pequenas, imóveis, olhando diretamente para ele, sem dizer uma palavra. Eram meninas gêmeas, não choravam, não pareciam com medo, apenas o observavam como quem reconhece alguém há muito esperado. A menina da esquerda estendeu a mão. Na palma dela, uma bússola dourada antiga, e a agulha apontava para Arthur. Ele olhou para a bússola, depois para as meninas. Algo dentro dele, que havia morrido há 3 anos, começou a se mover. Arthur perguntou os nomes delas em voz baixa. A da esquerda respondeu apenas Luna. A da direita, Stella. Elas não choravam, não tremiam. Olhavam para ele com uma calma impossível para crianças sozinhas na floresta. Ele as levou para dentro da cabana. Fez chocolate quente. Elas sentaram em silêncio e observaram tudo com atenção. Foi Stella quem falou primeiro. Apontou para uma cadeira quebrada no canto e disse apenas: Posso consertar isso? Arthur achou graça, mas Stella se levantou, colocou as mãos na cadeira e ela simplesmente parou de estar quebrada. Arthur recuou, piscou, olhou para a cadeira intacta, depois para Stella. Ela sorriu como se aquilo fosse completamente normal. Luna foi até a janela, olhou para as montanhas, então virou para Arthur e disse: Ela sabia que você viria. Quem sabia? Arthur perguntou. Luna respondeu sem virar. A mulher que escreveu o diário. Ela nos mandou até você. O mundo girou. Arthur se apoiou na parede e, por um segundo, jurou ver a silhueta de Clara na porta da cabana. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado relendo o diário. Cada página revelava um segredo que Clara havia guardado. Clara escrevia sobre 2 crianças que havia encontrado anos antes, filhas de uma família em perigo, que ela prometeu proteger. Ela as colocou sob proteção anônima, pagou por tudo em segredo e deixou instruções caso não sobrevivesse ao acidente. Arthur não conseguia respirar. Clara havia salvado aquelas crianças e havia planejado que elas o salvariam também. Quando o sol nasceu, Arthur foi até o quarto improvisado. Luna e Stella dormiam juntas, a bússola entre elas. Ele ficou parado na porta por um longo tempo. Algo dentro do peito dele estava se reorganizando, dolorosamente, necessariamente. Ele ligou para Rodrigo. Disse que não voltaria na segunda-feira, nem na semana seguinte. Rodrigo não fez perguntas.
Nos dias seguintes, elas começaram a consertar a cabana. Cada coisa que tocavam voltava a funcionar. Arthur apenas observava. Stella consertou o relógio de parede que havia parado no dia do acidente de Clara, às 13h22. Arthur olhou para o relógio funcionando. 13h22, o horário exato em que Clara havia partido. Luna colocou a mão na mão de Arthur sem dizer nada. Era um gesto pequeno, mas foi como segurar uma âncora. Na manhã seguinte, os três saíram para caminhar pelas montanhas. Foi a primeira vez que Arthur sorriu em 3 anos. Luna parou no topo de uma pedra e disse: "Aqui é onde ela vinha pensar. Você devia fazer o mesmo." Arthur subiu na pedra. O vento bateu no seu rosto. E pela primeira vez em anos ele respirou de verdade. Stella pegou um graveto e começou a desenhar no chão. Era a planta de uma casa, com 4 quartos. Arthur olhou para o desenho por um longo tempo. 4 quartos, um para cada um, e um a mais. Ele ligou para seu advogado naquele mesmo dia. Perguntou o que precisava para iniciar um processo de adoção. O advogado pediu os documentos das meninas. Arthur foi ao abrigo temporário na cidade, e ali começou o problema. As funcionárias do abrigo olharam para ele com expressão estranha. Disseram que não havia nenhum registro das meninas. Nenhum. Absolutamente nenhum. Nenhuma certidão, nenhuma ficha médica, nenhuma entrada em qualquer sistema de todo o país. Era como se Luna e Stella nunca tivessem existido. Como se tivessem surgido do nada, das montanhas. Arthur contratou um detetive particular, o melhor disponível. Pediu que vasculhasse tudo. Semanas depois, o detetive voltou. Jogou uma pasta fina sobre a mesa e disse: "Não encontrei nada. 0. Mas encontrou uma coisa, um único registro, uma fundação beneficente no nome de Clara, criada 2 anos antes do acidente. A fundação havia financiado um programa secreto de proteção de crianças em risco. Clara havia planejado tudo em silêncio." Arthur fechou os olhos. Ela havia feito tudo isso sem dizer uma palavra, para protegê-lo também. Ele voltou para a cabana. Luna e Stella estavam no jardim, plantando sementes no chão frio, como se soubessem que ficariam. Luna olhou para ele por cima do ombro. Disse: "Você demorou, mas chegou na hora certa, como sempre deveria ser." Arthur sentou no chão do jardim com elas. Pela primeira vez em anos, não ligava para os joelhos sujos. Elas riram de algo que ele disse errado sobre plantas, e aquele som preencheu as montanhas de uma forma que ele não conseguia explicar. Naquela noite, Arthur abriu seu caderno de arquitetura pela primeira vez em 3 anos e começou a desenhar. Não um museu de mármore, uma casa de verdade, com marcas de vida nas paredes. O processo de adoção durou meses. Advogados, juízes, assistentes sociais. Arthur encarou cada obstáculo sem recuar 1 centímetro. Nos fins de semana, ele buscava as meninas no abrigo temporário. Elas sempre o esperavam na porta, prontas, com as pequenas mochilas nas costas. Um dia, a juíza responsável o chamou em particular. Disse que nunca havia visto um caso tão incomum em toda a carreira. As meninas pediam para ir com ele toda vez, com uma segurança que ela nunca tinha visto em crianças. No dia em que a guarda definitiva foi concedida, Arthur assinou os papéis com a mão firme. Stella abraçou sua perna imediatamente. Luna esperou um segundo, depois fez o mesmo. E ele ficou parado ali, no corredor frio do tribunal, com 2 crianças penduradas nele, sem conseguir se mover. Não de tristeza, de algo que havia esquecido o nome. A mansão na cidade foi vendida. Arthur usou o dinheiro para transformar a cabana em algo maior. Não um hotel, não um resort, um refúgio para crianças que precisavam de um novo começo, com quartos simples, jardins imensos e um arquiteto que finalmente entendia para que serviam os espaços que projetava. Luna e Stella corriam pelos corredores que ele havia desenhado. Escolheram as cores das paredes, plantaram árvores que levariam anos para crescer, com a certeza tranquila de quem sabe que estará lá para vê-las. Certa tarde, Arthur encontrou a bússola em cima da mesa da cozinha. A agulha não apontava mais para nenhum norte específico. Girava livremente, como qualquer bússola comum. Ele entendeu. Ela havia cumprido a missão.
Naquela noite, as três sentaram na varanda da cabana. As montanhas estavam alaranjadas com o fim do dia. Stella perguntou se ele achava que Clara conseguia vê-los dali. Arthur ficou em silêncio por um momento. Depois disse que sim, que provavelmente ela sempre havia visto. Luna pegou a mão dele sem olhar. Stella fez o mesmo do outro lado. E Arthur Mendes, o homem que havia construído arranha-céus que tocavam as nuvens, percebeu que a obra mais importante da sua vida não tinha planta, não tinha prazo, e não havia sido projetada por ele. Havia sido projetada por uma mulher que o amou o suficiente para planejar sua cura antes mesmo de partir.